Você dá à saúde mental a mesma importância que dá a outras questões de saúde? Pois deveria. Nesse episódio, um especialista no assunto que atua no Hospital Estadual Tavares de Macedo, no Rio de Janeiro, conversa com a gente sobre saúde mental, transtornos e cuidados. Um conteúdo importante para pensarmos a nossa saúde de maneira integral. Eu sou Faustino Pinto e você está no EAD do Mohan. Olá, eu sou Ana Lúcia Portela, sou psicóloga, trabalho no Hospital Estadual Tavares de Macedo, que é uma ex-colônia de hanseníase situada no estado do Rio de Janeiro, no município de Itaboraí. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que é pouco conversado, embora a Organização Mundial de Saúde fale que é algo que precisamos conversar cada vez mais, que é a saúde mental. Hoje falamos muito sobre a saúde física, hoje isso é amplamente debatido e divulgado. E a saúde mental, que deveria também ter esse grau de importância, ainda não é tão divulgado, informado, para que a população, de um modo geral, possa também ter o mesmo cuidado que ela tem com a sua saúde física, ter também com a sua saúde mental. Quando falamos de saúde mental, nós temos alguns transtornos mais específicos, que seriam os transtornos ligados à depressão, ansiedade, esquizofrenias, mas esses transtornos eles teriam que ser avaliados e cuidados por um especialista ou pelos especialistas da saúde mental, que seria o psiquiatra e o psicólogo. Mas independente desses transtornos, quando nós falamos desse conceito maior de saúde mental, como é que nós podemos ter esse cuidado, como eu falei anteriormente, do corpo com o corpo físico, que possamos ter também com o nosso corpo mental, assim se poderia dizer. A saúde mental, ela precisa que você tenha um equilíbrio nas suas emoções, pensamentos positivos, que você possa, de certa forma, ter um equilíbrio melhor diante das dificuldades, diante das adversidades do dia a dia. E aí a gente pensa, para pensar, nesse mundo tão adverso, nesse mundo com tanto estresse, nessas grandes cidades, inclusive, em que a gente tem questão de segurança, de violência, de uma quantidade de atividades que faz com que a gente cada vez mais acorde mais cedo, durma mais tarde. Como é que a gente consegue se manter equilibrado nessa adversidade? Nós passamos por algumas situações nas nossas vidas que faz com que possamos ter a nossa saúde mental abalada. Quando nós recebemos, por exemplo, a notícia da perda de um ente querido, a notícia da perda de um trabalho, a notícia do diagnóstico de uma doença, e aqui eu entro um pouco no diagnóstico de uma doença nossa conhecida, que é a hanseníase. Embora qualquer diagnóstico de qualquer doença que seja, pode ser uma hipertensão, uma diabetes, um câncer, qualquer diagnóstico sempre gera um impacto no nosso interior, nas nossas emoções. E isso faz com que a gente possa entrar numa emoção de tristeza, pode trazer, em alguns casos, até a questão de uma depressão. Por aí você já vê como o físico e o mental, eles estão muito ligados. Só que no caso da hanseníase, em algumas doenças, quando você recebe esse diagnóstico, isso gera até um alívio, porque você acaba descobrindo aquilo que te incomodava. De certa forma, é uma luz, não é? É um fato que vai proporcionar que você possa entender o que está acontecendo, vai buscar o tratamento adequado para isso. Mas na hanseníase, alguns estudos mostram que não tem só a questão do alívio. Em alguns, gera
ainda por conta de ser uma doença milenar, ainda muito carregada de preconceito e de estigma, algumas sensações como culpa, como vergonha, como medo. E na hanseníase, isso acaba impactando nas relações, diferente em outras doenças, em que você recebe o apoio, em que você fala a respeito do que está acontecendo e você consegue lidar com isso de uma maneira melhor. Na questão da hanseníase, muitos, quando têm o diagnóstico, escondem por vergonha, se isolam. Então, além de ter que cuidar do diagnóstico, dessa notícia, de se tratar, né, do físico, muitos vão ter que ter um apoio psicológico para poder atravessar essa notícia e seguir em frente. Bem, enfim, eu gostaria agora como nós já falamos, que os transtornos, quando eles existem, os especialistas, né, como psicólogos e psiquiatras podem estar cuidando, mas eu gostaria de estar trazendo também dicas que poderiam auxiliar para que a gente possa pensar na saúde mental como um todo. E aí vocês vão ver que nessas dicas o físico e o mental vão se entrelaçar, como assim é de fato. Então, quando você faz a sua higiene pessoal, quando você cuida do seu corpo, quando você faz uma atividade física, quando você se alimenta bem, quando você tem uma noite de sono adequada, tudo isso também vai impactar favoravelmente no seu emocional e com isso no seu comportamento e com isso na sua mente como um todo. Então, se você puder ter pensamentos positivos, isso não significa dizer que você não vai ter problemas, que não vai ter situações que você requer a sua atenção e que naquele primeiro momento pode te gerar uma tristeza, uma raiva, não importa. Mas que você possa entender que toda situação ela existe uma saída, que toda situação pode trazer um aprendizado para que você possa avançar. Eu acho que a palavra de ordem é essa, é avançar, seguir em frente. Não é? Que você possa cultivar, não é? Bons pensamentos, boas companhias, música, leitura, estar em contato com a natureza, parar em alguns momentos em que está muito atribulado, não é, que a gente sabe que hoje é o mais comum, mas para um pouco, respira. Respirar é muito importante, não é, você parar um pouco. Enfim, são coisas que são simples, mas que requer que realmente a gente possa fazer, não é? Então, eu espero ter contribuído para que vocês possam prestar um olhar com mais carinho na saúde mental de cada um e prestar também, né, atenção naqueles que estão ao nosso redor e que às vezes precisam também de uma palavra amiga, de um incentivo. Eu agradeço. Muito obrigada. Thank you.